deixa eu falar então do Atlético. Só uma coisinha. Do Atlético, é isso mesmo que eu ia chamar. Não, então era aí. Quer dizer, fica parecendo que a gente não falou do Atlético ainda, né? É que o programa hoje é uma salada russa. Uma salada russa. É porque o torcedor atleticano tinha a esperança que aqueles jogadores que sofreram tanto com a derrota, com as dificuldades de 2024 e 2025, eles iam saindo do Atlético. O Atlético ia arrumar uma forma de, eu preciso de jogadores diferentes para construir uma história diferente. Aí ontem a escalação do Atlético contra o Cruzeiro, ela tinha o Natanael, que é muito questionado, tinha o Vitor Hugo, zagueiro, que é muito questionado, tinha o Bernard, que é muito questionado, o Dudu e o Hulk, que não jogaram um próximo do outro, que é uma questão já avaliada pelo próprio treinador, que colocaram os dois um distante do outro. Então, quando o torcedor olha, e aí quando tem a substituição por causa do Cissé, uma pena, o Cissé jovem, garoto, acaba sofrendo uma lesão com 15 minutos, aí entra o Igor Gomes. Para mim, um outro, eu não sei se é erro ou um escancaro daquilo que eu tenho. Eu tô com escancaro. Escancaro daquilo que eu tenho. Que ele precisava, o técnico acabou de chegar e falar assim, é isso que eu tenho, então eu vou usar. Porque o que eu tenho em mãos, eu não vou mudar esse jogo, isso. Eu não vou melhorar não aquele vou que jogar sai. O Pérez ao fogo, como o Breno mesmo retratou. E ele mesmo fala na coletiva, Sim. É um menino que tem 12 jogos. Então, a avaliação para contratação foi errada. Então você vê as falhas que o Atlético teve. Então, assim, eu acho a mais gritante de todos, que aí foi uma escolha do próprio treinador, o início com o Bernard. Sim. O início com o Bernard. O próprio Natanael, eu te digo, tá? Eu também. Pra mim, era um jogo decisivo. Mas ele não fez um jogo ruim. Não fez. O Valor já falou sobre isso. Com o amarelo do Kaique. Eu quero só falar uma coisa depois com você, Eltinho. Pode falar comigo. Pode continuar. Assim, aqui é uma bate-papo. O Tomás Pérez, cara, ele tem mais ou menos experiência que o Cissé. O Cissé jogou no Porto. São 12 jogos. Não, beleza. O Tomás Pérez. O Tomás Pérez tem mais ou menos experiência que o Cissé. O Pérez jogou no Porto. Eu falei que o Cissé jogou no Porto. Desculpa, o Pérez jogou no Porto. Sim. Beleza. Cara, ele tem mais experiência que o Cissé. Eu não vejo problema algum. Que aí nós temos que entender o seguinte. Eu entendo a justificativa do treinador. Mas ela não me desce a partir do momento que, se você opta por escalar o Cissé, que é um garoto da base. Não optou, jovem. Thiago. Optou porque o Michael machucou. Exato. É mais uma. Aí é característica. Calma. Mas não é uma crítica ao Cissé, tá? Não. Ele tava bem no jogo ontem. Sim, mas o Cissé poderia fazer algo próximo que o Maicon faria. Algo próximo. Eu não sei o que o Pérez pode fazer, tá? Mas o técnico já identificou que ele não faz. O problema não é a idade. O problema é que ele não gostou do não cara. É? Não, eu acho que é experiência. Cara, mas o Cissé não tem. Thiago, mas o Cissé, ele vem pra fazer, ele marca o corredor. corredor. Não é uma crítica ao Cissé, não, tá? Pelo ele amor de Deus, só tô tentando apontar uma incoerência do treinador. Eu acho que a incoerência não é do treinador. Pra mim, o problema maior foi as escolhas, aí é direção, aí é departamento de futebol, aí é Paulo Brax. Aí existem erros. 100% contigo. Aí existem erros. 100% erros contigo. Absurdos. O Atlético é um time que ficou um ano, está há um ano sem um primeiro volante. Ele está, porque aqui na escalação que não tem um primeiro volante. Deixa eu só falar uma coisa aqui. O Pérez estava no banco ontem, eu reparei o banco. Estava no banco. Estava. Então, essa escalação aqui... E o Patrick estava no camarote. O Atlético fez uma final, o Atlético não tinha o primeiro volante. Não tem o primeiro volante. Aí o primeiro volante, que não é a cereja do bolo que o Atlético precisava, o Atlético foi buscar um arremendo no Porto B, que é o Tomás Pérez, que a gente ainda não viu o recorte dele plausível para pegar e falar se serve ou se não serve, porque não teve ainda minutos. Aí o Atlético, numa decisão, não tinha um primeiro volante na escalação. Sim. Nato, não tinha um primeiro volante. Concordamos. Lembra, Cissé não é primeiro volante. Alan Franco não é primeiro volante. Que sim, mas não Beleza, não é. E aí, no banco de reservas, quando vai buscar o substituto pro Cissé, busca o Igor Gomes, que a torcida já tá de saco cheio, já não acredita mais na capacidade que ele possa entregar pro Atlético, não cumpre a função que ele que nenhuma. Pedida. O Igor Gomes hoje não consegue cumprir nenhuma função. Nenhuma. Então, sabe? Então eu tenho que olhar e antes de falar pra mim a escalação foi errada,
Mas a escalação foi errada para um treinador que pegou a segunda vez. Sim, a segunda não dá vez. pra colocá-lo como responsável. Não coloco ele como responsável, porque foi a direção que deu isso a ele. Mas, então, assim, o Paulo Brax, pra mim, é um dos grandes culpados. Quando eu Pro falo Atlético sobre, assim. quando eu falo sobre incoerência, não tô dizendo que seja responsabilidade do técnico. É só que, cara, é realmente a verdade? A questão da experiência? Eu não acredito que seja. Eu acho que ele identificou que o Tomás Pérez talvez não seja o cara com a característica interessante para ser um primeiro volante do Atlético. E aí, velho... E nem pra fechar o corredor, como Então, tava fazendo o Cissé. E aí, o Valu, é muito mais responsabilidade do departamento de futebol. Perfeito. Das contratações. Perfeito, Thiago. Mas então é isso, é porque eu ia concluir, porque assim, talvez ficasse parecendo que eu tava defendendo Não, o treinador. mas você sabe que que assim, a declaração dele me parece incoerente. Esse é o ponto. Porque o problema não é. Mas eu não acho é que a aí idade. ele foi pra proteger Sim, beleza. o garoto. Porque o problema não é a idade. Porque quando você olha pro Cissé sendo escalado, ou inexperiência, quando você olha pro Cissé sendo escalado, ele é menos experiente do que o Tomás Pérez. Agora, o se a, Lucas gente falava, Costa- se a gente falava de um Sampaoli, às vezes, por vezes, dando na canela do departamento de futebol e do próprio Atlético, ontem a gente pode falar que o Domingues já deu a primeira chegada, Aqui, né? ó, o Luiz Costa, eu falei Luiz, Lucas, o Luiz, do Deus me dibre, grande Luiz, beijo Luiz. Falei Lucas aqui porque cabeça de doido. Falando aqui, e o Patrick não ser relacionado e o time sem volante? É inexplicável. Mas assim, o pior foi a ausência de um volante ontem. Ô, Thiago, Não, sabe não, o que que eu Thiago, não criava, Thiago, gente. sabe o que é o pior? Vários Olha aqui, ó, problemas, ó. estamos colocando um deles. Mas entre entendeu? esses que vocês estão falando, eu acho que tem uma coisa aqui que a gente tem que tentar entender. Ontem na coletiva, ele explica por que ele colocou o Bernard e não colocou o Scarpa. Porque o Bernard é mais agudo, ele tem mais infiltração do que o Scarpa. Pô, aí alguém já passou uma informação errada pra ele. Total, Ou então cara. ele assistiu o DVD do Bernard de 2013. Sim. Né? Porque hoje, se você pegar nem o Scarpa, nem o Bernard, o Coelho teria mais do que os dois. Isso. Profundidade, como ele disse. Ele precisa de Perfeito, profundidade. Então, quer dizer, aí já me preocupa porque quem passou a informação pra ele, se ele teve essa informação, porque ele não deve ter visto nos treinos. Porque se ele visse nos treinos, ele vê o que a gente viu ontem. Né? Todo mundo ontem no Mineirão falou, pô, o Bernardo deve estar fazendo gol de bicicleta no treino para começar como titular. Esse é um ponto. O segundo, deslocar o Vitor Hugo, o velho. segundo ponto é quando ele chega para poder também justificar que o Igor Gomes entra, ele vira e fala assim, não, porque é um jogador mais experiente, que já jogou final, que já jogou... Cara, ele tá pegando o currículo do jogador. Ele não tá pegando o que o jogador faz dentro de campo, né, pra poder falar isso. Beleza, eu aqui, meu amigo, o Júnior Santos outro dia foi campeão da Libertadores com o Botafogo, e nós vimos o que ele fez no Atlético. Nada. Então não dá pra você pegar só isso. O que eu quero entender é dentro de campo. Será que ele treinou o Igor Gomes como volante durante a semana? Não acredito, porque ele não teve essa necessidade. Porque ele tá no colocou o time de Cissé baixo, ali, né? Esse, ele é um meia. Então, até essas opções me preocupou, porque eu tô vendo que talvez ele tenha tido orientações sobre o perfil. Mostrou bem claro que ele não conhece ainda o elenco do Atlético, que tá certo, é muito pouco tempo. Mas as orientações que ele teve para poder ter essas opções, para mim, Aí me poderia preocupou. ter partido do Lucas, né? Me preocupou. Lucas Gonçalves. Não sei quem passou. Poderia eu não sei ter se foi o eu tô scout falando dele que fez. partido, É claro. ter partido. É para isso que a gente espera a comissão permanente, Elton. A comissão Isso. permanente chegar e falar assim, ó, deixa eu te falar, o Igor Gomes não atravessa um bom momento aqui, Isso. blá, blá, blá. É importante o Bernard o trabalho faz isso, da isso. comissão É isso. permanente, principalmente Pra nesse tipo de isso. caso, quando o técnico chega com tão pouco tempo É a pra ir jogar transição. uma final. É isso. Só ler, eu não sei mexer com essa tecnologia aqui, rapaz, você me ajuda, Enquanto por favor? isso, pedir pro pessoal deixar o like aí. Vamos chegar a 2.000 Eu não likes, sou pessoal. esse A audiência negócio, tá ótima. Da tecnologia da maçãzinha mordida, não é comigo, não. Só ler uma nota que o Atlético acabou de publicar. O Clube Atlético Mineiro e seus atletas não corroboram com qualquer forma de violência no futebol. Ao final da partida disputada neste domingo no Estádio Mineirão, válida pela final do Campeonato Mineiro, registraram-se cenas lamentáveis de mútuas agressões envolvendo atletas em campo. O clube reafirma o seu compromisso com o respeito, com o fair play e com os valores que devem nortear o esporte. Internamente, daremos as tratativas necessárias para que situações como essa não se repitam, aqui a nota oficial do Atlético, dos acontecimentos. Eu ia falar, na minha cabeça, sempre é após o apito final, mas é o jogo, mais um clássico, né, na história de Cruzeiro e Atlético, de Atlético e Cruzeiro, que não termina. Cara, olha só que loucura. Eu fui pegar aqui os números do Bernard, qual que é a sequência do Bernard. O Bernard... Achei que era no jogo de ontem. Não, o Bernard contra o Itabirito, ele jogou 13 minutos. Contra o No América... 7x2? No 7x2. 13 minutos.
Contra o América, ele jogou 1 minuto. Contra o Grêmio, ele não entrou em campo. Contra o América, na semifinal ainda, Também ele não entrou em campo. Ele vira titular contra o Cruzeiro. Não faz sentido. Zero sentido. Zero E o sentido. Igor Gomes tá nessa aí também. Que o Igor Zero. Gomes não jogou nem contra o América, não jogou contra o Grêmio, você pode olhar aí. Né? É a mesma coisa. Inacreditável, inacreditável, inacreditável. Então, assim, o Atlético já erra na saída. E algumas peças têm que render mais. Que a gente tá falando muito sobre a questão do primeiro volante, mas eu acho que o pior dos problemas do Atlético ontem foi o setor de criação. Eu entendo que para um time começar muito bem as jogadas, criar as jogadas, essa bola em muitas ocasiões tem que passar no pé do meio campo, passar no pé do volante, do primeiro volante, do segundo volante que seja. Mas o time do Atlético ontem era nulo, era zero. O Atlético não criou, o Atlético não conseguiu fazer essa bola chegar ao Hulk. Não, e o Elton lembrou muito bem, acho que foi o Elton que falou que o Domingues disse que por o Hulk render ele precisava de ter alguém do lado. E aí ele faz uma escalação em que o Hulk não tem ninguém isolado. do lado dele. Isolado. Então assim, ontem, cara, tem uma bola no primeiro tempo ainda. No primeiro tempo, né? No gol o Cruzeiro fez o gol, no primeiro tempo. O Hulk recebe na ponta direita, tem 5 jogadores do Cruzeiro contra ele. Cara, não tinha ninguém. Então, assim, ofensivamente, o Atlético ontem foi nulo. Pra fazer o estilo de jogo que o Domingues queria, ou os caras tinham que correr muito, que é o que ele falou, tem que correr um pouco mais, ou ele tinha que ter 15 jogadores em campo. Você consegue me explicar por que o Coelho, que até quando o São Paulo estava aqui, era o jogador que tinha jogado todos os jogos do Atlético na temporada, ele não entrou contra o América e não entrou ontem? Não tem Será que ele não serve mais? Eu tenho uma opinião muito polêmica. Você não Então gosta de traz futebol pra do gente. Não, eu Se já você tem falei opinião, disso. traz, pô. Porque eu acho que o Coelho, eu acho o Coelho muito útil, cara. Eu pro te amo. Atlético. Aqui, o Rony Valu Argentina falou isso é sobre muito aquela lateral ali, né? O corredor. O Coelho já fez isso em outros clássicos, cara. De fechar o corredor, ele fechar muito bem. Melhor que o Bernard, dá pra afirmar que ele faria. Então, Desculpa, porque aí o sarrafo ficou muito baixo, assim. Cara, o Bernard hoje não é alusão útil à ao altura do Atlético. Bernard. Ele foi no fim da temporada passada. Ele foi útil no elenco do Atlético, mas... No caos que o Atlético vivia. Quando eu vi a escalação, mas ele volta gente, hoje a ser um jogador os jogadores sem em utilidade campo, alguma. sério. Quando eu vi o Bernard, eu pensei, olha o que eu pensei. Falei, tá, ele vai colocar o Bernard ali no corredor, que ele tá mesmo. Franco e Cissé, vai puxar o Vitor Hugo pra esquerda pra tentar fazer um corredor muito forte com Lodge, Vitor Hugo e Dudu. E deixar o Dudu na posição do Reinier, bem próximo com o Dudu, bem próximo do Hulk, pra ter que guardar fôlego no momento de marcar. Ficar Hulk e Dudu ali na frente. Aí não. Aí ele colocou o Dudu pra fechar corredor pelo lado esquerdo. Cara, o Dudu já foi. Há 5 anos, 6 anos atrás, ele era um avião, um Airjet, ali naquele lado esquerdo ali. Aguentava ir e voltar quantas viagens fossem necessárias. Deixou o Hulk... O Hulk ontem, gente, ele tava numa ilha. Numa ilha sozinho. Assim, deixou o Hulk pra pressionar. O Bernard do lado direito mesmo. Mudou o lado do Vitor Hugo, mas colocou o Vitor Hugo mais por dentro. Gente, o Vitor Hugo, ele precisa de carregar. Ele é um cara de construção, mas é um cara que precisa de espaço ali centralizado pela... Cara, então ele só no movimento, ele afogou o Vitor Hugo, o Bernard e o Dudu. Então, assim, claro que é o segundo jogo do Domingues, isso na minha visão, tá, gente? Claro, sempre respeitando todas as análises. Deixa eu só fazer rapidinho, meu amigo Guilherme. Só lembrando que meu amigo Serginho, irmão do Marquinhos, que jogou no Galo na década de 80, ele vira e fala assim, eu vou colocar minha câmera Band em cima do cara tal. Olha, a torcida do Atlético agora tá com a câmera Band ligada em cima do Minda e do Cassierra. O Cassierra nem tocou na bola, não. Mas o Minda ontem ele já teve algumas oportunidades. Eu tô falando assim, a câmera Band nós estamos focados para ver o que vai dar. Talvez o São Porque Paulo não tivesse agora, assim, né? até agora não deu nada. E detalhe, da escalação, Thiago, já que você falou a respeito disso, da escalação, os jogadores que são úteis ao Atlético que chegaram foram indicação do São Paulo. Exatamente. Eu preciso de chamar um rápido intervalo, Ou daqui a aprovado pouco por a ele. gente volta no YouTube, pessoal. Estamos no YouTube, Thiago. Eu tô discutindo Aliás, você pode errar, mas Aí, aliás, ultimamente você erra mais do que acerta. vai no microfone. Eu vi Muito mesmo, mais. o clássico Mais excelente do que que seria no jogo de Não, hoje. eu fui iludido. É É diferente. diferente. Aí quando você erra, eu ilusão, fui né? iludido. O meu é Você erro. erra. O que você estava discutindo comigo que eu não entendi? Thiago, eu quero saber se você ainda tem aquela opinião de que a janela do Paulo Brax foi boa.
Interessante. Você tá de sacanagem. Tô brincando. Interessante Cara, é diferente então, de boa. Interessante é porque, diferente de boa. se o Cassier e o Minda jogarem isso aí que eles estão jogando, se eles forem isso aí, é péssima já. E se o Preciado for o que ele tá Detalhe, jogando? nenhum É dos horrível. dois foram Mas o não Preciado sabe foram uma coisa que eu pedidos vejo. da diretoria. O São Preciado Paulo eu queria ainda Luiz consigo. Araújo e não queria o Cassier. Sabe uma coisa que eu gosto do Preciado? Com a bola no pé. Ontem, mais uma vez, ele tem uma jogada dele na ponta direita no segundo tempo que eu falei assim, cara, esse cara é bom. Com a bola no pé ele é bom. Ele é bom. Ele só tem alguns defeitos pra mim defensivos, mas talvez seja questão física ainda, Não, desorganização ainda bem tática. que ele tem Hoje uma defeito cobertura defensivo e ele é melhor. só lateral, ainda bem, eu tava Cobertura. preocupado. Então, uma cobertura mas acho que melhor. pode ser questão física. Não, mas se você tiver uma cobertura melhor, eu acho que a questão pode- tática, que ainda é um time desorganizado. O Atlético não Sim. é um time organizado. É. Mas com a bola no pé, eu achei bom jogador. Ontem, botei uma lupa no Preciado. Agora, Cassier e Alan Minda, meu amigo. Dá não, viu? Atleta ficado. Ó, já deu meio-dia. Ô, louco. É. Eu sei que o nosso Eduardo vai ter muito trabalho. Muito trabalho. E eu não sei o se ele vai Domingos. conseguir Porra, com Eduardo, esse... Não, Fiquei 2 horas pensando que era Eduardo. Com esse elenco com esse aí, eu não elenco aí sei não se dá. ele vai conseguir Com esse fazer. elenco não dá, Não, cara. aqui, ó. O Atlético precisa até o final de março observar muito bem. Eu espero que o scout tenha trabalhado muito bem para as peças que estão no futebol Você brasileiro. já colocaria o Lianco na quarta-feira pra jogar? De jeito nenhum. Ele não tinha condição de estar lá ontem, só. Não Se ele tinha. tivesse, ele tinha entrado. Ele não tinha condições de estar lá ontem. Se ele tivesse, ele tinha entrado. Eu também, de novo, é coisa. É isso, vamos embora Não. e a partir da 1 da tarde, sim, nos encontramos de novo nos Donos da Bola. Forte abraço. Valeu.